Peço o nobre colega, vice-presidente dessa casa, Carlos Alberto, que lê os pareceres das comissões. Projeto de lei número 009/2015. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei que dispõe sobre a garantia de vagas. Projeto de lei de número 9 de 2015. Projeto de lei que dispõe sobre a garantia de vagas para irmão do mesmo estabelecimento de ensino público. Autor, vereador Luciano Miranda Salgado. Relator, vereador Carlos Alberto Santos. Como dito, avoco a matéria para relatar na forma do artigo 46 do inciso 3 do Regimento Interno. Trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que visa assegurar a garantia de vagas para irmão do mesmo estabelecimento de ensino. A proposição apresentada pelo nobre vereador tem seu fundamento na universalidade de acesso ao ensino e esculpida no artigo 205 da Constituição Federal, artigo 53, e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069 de 1990, e artigo 153 da Lei Orgânica e outros dispositivos legais. Da leitura dos dispositivos supracitados já garante de forma expressa, além de outros, a garantia do acesso à escola pública, gratuita e próxima de sua residência. Nada impede, porém, que o município, com base no artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, consignado com o artigo 32, inciso 1 da Lei Orgânica, inclua também no âmbito da legislação local a garantia de que irmãos possam estudar no mesmo estabelecimento de ensino fundamental. Verifico ainda a redação do artigo 23, parágrafo 5º da Constituição Federal, no artigo 9º, inciso 6 da Lei Orgânica, que nos orienta no sentido de que é competência comum da União dos Estados do Distrito Federal e municípios proporcionar os meios de acesso à educação, entre outros. Em face do exposto, o meu voto é pela legalidade do projeto de lei número 9 de 2015, sala das sessões 22 de maio de 2015, eu, Carlos Alberto dos Santos, presidente, Jorci Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação aprovou o parecer do relator, incluindo pela legalidade. Comissão de Educação. Avoco a matéria para relatar. Recebido o projeto de lei número 9 de 2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que tem como escopo assegurar a garantia de vagas para irmão do mesmo estabelecimento de ensino da rede pública municipal. A proposição apresentada pelo nobre vereador Luciano, no âmbito de competência dessa comissão, quanto ao mérito e ao interesse público que nos cabia analisar, entendemos que a propositura em epígrafe deve receber aprovação pela essa Casa de Leis. É a Comissão de Educação que, em face do exposto, vota pela aprovação ao projeto de lei número 9 de 2015, Silvio Rodrigues de Oliveira, Ivanito Barbosa de Oliveira e Jorci Miranda Sangi. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de lei que dispõe sobre a garantia de vagas para irmão do mesmo estabelecimento de ensino público. De autoria do nobre vereador Luciano Miranda Salgado. Cumpre dizer que, depois de análise feita nos autos do presente proposição, e diante do fato de que não há qualquer repercussão financeira para o Poder Executivo, essa comissão se manifesta no sentido de sua aprovação. Ante o exposto, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas manifesta-se favoravelmente ao projeto de lei de número 9 de 2015. Elias Cândido da Silveira, presidente, Luciano Miranda Salgado, membro, e Silvio Rodrigues de Oliveira. Em discussão, os pareceres das comissões de Finanças e Orçamento e Tomada de Conta, da Comissão de Educação e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação do projeto de lei número 009/2015. Ninguém a discutir. Em votação os pareceres das comissões do projeto de lei número 009/2015. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Os pareceres. Em discussão o projeto de lei de número 09/2015. Ninguém a discutir.
Em votação, o projeto de lei de número 09/2015. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor Carlos Alberto que leia o projeto de lei número 014/2015. Pareceres, né? Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 14 de 2015. Projeto de lei que dispõe sobre as alterações no plano plurianual para o período de 2014 a 2017 do Poder Executivo. Pela legalidade e constitucionalidade. De autoria do Poder Executivo, o presente projeto de lei visa alterar o plano plurianual para o quadriênio 2014 a 2017. Embora já elaborado quadrienalmente, o PPA pode ser avaliado, revisto e monitorado anualmente, proporcionando a flexibilidade necessária ao enfrentamento de novos problemas e demandas. Quanto ao aspecto legal e formal, destaca o projeto pode tramitar, eis que antes disposto do artigo 76, inciso 1 e 122, inciso 1 da Lei Orgânica do Município de Ibatiba, com o artigo 122, inciso 1 do Regimento Interno. Cumpre salientar ainda que a própria lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017, a Lei número 707 de 2013, trata sobre a possibilidade de sua revisão. Se não, vejamos, o artigo 6º, os valores financeiros estabelecidos para as ações do plano plurianual são estimativos. No artigo 7, a exclusão ou alteração de programas e ações constantes dessa lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei. Observe-se que, para aprovação da matéria, o projeto dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, forçado do que dispõe do artigo 50 do parágrafo 3º, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal. Pelo exposto, voto pela legalidade e constitucionalidade ao projeto de lei de número 12 de 2015. Sala das Sessões, 21 de maio de 2015, Carlos Alberto Santos, presidente dessa comissão, e Jorci Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira, ambos membros. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação aprovou o parecer do relator ao projeto de lei, concluindo pela legalidade e a constitucionalidade. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de lei número 14 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei que dispõe sobre as alterações do plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Autor do Poder Executivo. Relator. No caso, avoca a matéria para relatar na forma do artigo 46, inciso 3 do Regimento Interno. De autoria do Poder Executivo, o presente projeto de lei visa alterar o plano plurianual para o quadriênio 2014 a 2017. O projeto de lei que altera o PPA foram incluídos em investimentos de infraestrutura pública a ser ofertada à população através de aquisição de imóveis de interesse público e melhorias das malhas viárias e o escoamento da produção agropecuária no município. O projeto de lei teve parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Cumpre dizer que o artigo 7 da Lei Municipal número 707 de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014 a 2017, prevê expressamente a possibilidade de exclusão ou alteração de programas e ações constantes dessa lei, bem como a inclusão de novos programas através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específica. Essa comissão entende que estão contempladas as exigências legais para a propositura e aceitação e abertura de crédito adicional especial. Antes do exposto, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas manifesta-se favoravelmente ao projeto de lei número 14 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Sala das Sessões, 21 de maio de 2015, Elias Cândido da Silveira, presidente, Luciano Miranda Salgado e Silvio Rodrigues de Oliveira. Só corrigindo, nobre presidente, a matéria passou pela comissão. Eu só fiz a leitura do parecer quando eu disse que avoca a matéria para relatar, porque estava descrito aqui no texto. Em discussão, os pareceres do projeto de lei número 014/2015. Em discussão, os pareceres. Ninguém a discutir. Pilotos, presidente. Concedo.
Nós estamos discutindo, daqui a pouco vamos posteriormente votar, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo futuramente adquirir 2 terrenos. Então, o parecer da Comissão de Justiça, tanto quanto o parecer da Comissão de Finanças, foram pela legalidade, constitucionalidade e posterior aprovação da matéria. A Comissão de Justiça, a qual eu faço parte, ao aprovar... Comissão de Finanças. Desculpa, Comissão de Finanças, a qual... Obrigado, vereador Carlos Alberto e vereador Marcos, presidente. Vereador Elis, que me corrigiu também. A Comissão de Finanças, a qual eu faço parte, ao aprovar de forma unânime esse projeto e conceder parecer favorável pela sua aprovação, comprova que em momento algum nós nos posicionamos contra essas proposições. Então, eu quero deixar muito claro aqui o nosso posicionamento, tanto que nós assinamos o parecer da Comissão de Finanças, acompanhando o parecer da Comissão de Justiça, pela legalidade da matéria, sendo favorável à aquisição dos terrenos para a melhoria do nosso município. Continua em discussão. Senhor presidente, Concedo. até em forma de engrandecer o trabalho da comissão, a Comissão de Finanças, que não mediu esforços, já que sexta-feira ela se propôs em dar o parecer até na segunda. Então, fica aqui os agradecimentos pela a Comissão de Justiça e a Comissão de Finanças, no caso, a Comissão de Finanças, presidida pelo nobre vereador Elias Cândido, que não mediu esforço para dar o parecer até essa data. Mais alguém a discutir? Em votação, os pareceres das comissões. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, de pé. Aprovado por unanimidade os pareceres. Em discussão, o projeto de lei número 014/2015. Pela ordem. Concedo. Quero reforçar aqui o meu posicionamento desde o início em relação à matéria. Quando fiz alguns questionamentos, principalmente sobre a aquisição de terreno para instalação da usina, é porque eu continuo pensando que o modelo do procedimento adotado pelo Poder Executivo está ilegal. Não a compra do terreno, mas o rito processual. E nós sabemos que é melhor evitar um possível dano ao município do que deixar as coisas acontecerem de qualquer maneira e depois procurarmos qualquer correção jurídica. Então, hoje mesmo fui indagado por um agricultor que ele foi informado por algum membro do Poder Executivo, só que ele não quis me falar o nome do membro do Poder Executivo, que o vereador Luciano estava tentando proibir a instalação de usina de asfalto em Ibatiba. Jamais eu estarei lutando contra uma melhoria para o nosso município. O que nós estamos tentando errar menos e garantir uma maior fiscalização, que é a nossa função, é em relação aos atos do Poder Executivo, que nós compreendemos que possivelmente estão eivados de erros. Então, essa matéria trata de aquisição de terreno para a construção do batalhão, um sonho de Ibatiba, e essa matéria também trata de aquisição de terreno para a instalação da usina de asfalto. Em relação à usina de asfalto, que foi o meu questionamento, e continua sendo, porque o projeto já está tramitando, nobre presidente Marcos Rodrigo e demais vereadores. O Poder Executivo argumenta que está fazendo uma desapropriação. E ele não está fazendo desapropriação. Desapropriação é quando somente um bem tem interesse para a municipalidade. E quando
foi lançado o edital para adquirir terreno para a usina, foi permitido, vereador Silvio Rodrigues, que qualquer cidadão que tivesse um terreno às margens da BR-262 pleiteasse vender o terreno. Tanto que no edital diz o seguinte, que é para colocar as informações do terreno e o preço. Mas a legislação que trata de desapropriação fala diferente. Quando o município tem interesse em adquirir um bem com real interesse público, ele manda avaliar e ele faz um decreto declarando aquele imóvel interesse público, manda fazer a avaliação, depois da avaliação ele chama o proprietário do terreno, do bem imóvel, para negociar. A partir daí está iniciado o processo administrativo de desapropriação. Se o proprietário consentir em vender por aquele valor, o processo ocorre, no ditado popular, amigavelmente. Se o proprietário não aceitar vender naquele valor, o processo ocorre judicialmente, porque existe interesse público naquele bem. O que não foi feito para comprar esse terreno da usina? O que eu estou tentando fazer não é contra a usina, é garantir que o possível vendedor esteja amparado juridicamente da sua venda, porque futuramente ele pode sofrer uma sanção, não pela má-fé, mas por ter participado de um rito processual que não é legítimo. Porque a partir do momento que lançaram o edital para comprar o terreno, qualquer cidadão que tivesse um terreno às margens da BR-262 de 1.000 metros quadrados poderia candidatar. Então, se é qualquer cidadão, não tem interesse público específico naquele local. Cito, por exemplo, aqui não seria a prefeitura e o prefeito quisesse construir um prédio público aqui onde é que nós estamos. Só serve aqui. Ele teria que desapropriar. Agora, se ele quisesse comprar um terreno na rua Salomão Fadilala, com 1.000 metros quadrados, poderia ser aqui, poderia ser perto da casa do vereador Silvio, poderia ser perto do museu, não teria necessidade de ser aquele específico. Deixa de ser desapropriação. Então, fala aqui em alto e bom som que jamais fui contra a aquisição de terreno para colocar usina. Quero que Batiba esteja as ruas todas asfaltadas, com saneamento básico feito. Vai ser uma discussão posterior. Mas o que eu pleiteei e continuo pleiteando é que o executivo faça o rito processual correto. Como oposição ao prefeito, eu deveria deixar fazer o errado. Mas o que eu quero é o bem do município, não prejuízo ao erário. Então reafirmo aqui minha posição favorável à instalação da usina, favorável à compra do terreno, mas reafirmo, o rito processual que está ocorrendo está errado. Ele é passível de nulidade. E aí não vem dizer que é o Luciano que está anulando o processo, se caso ocorrer, porque já existe uma iniciativa judicial em relação ao tema. Já existe uma iniciativa judicial em relação ao tema, porque o procedimento começou errado. Tudo que começa errado, termina errado. O governo do atual prefeito começou errado, está terminando errado ao quadrado, mais errado ainda. Então, concluo, tenho certeza que essa casa vai aprovar o projeto a iniciativa do Poder Executivo, mas só quero reafirmar aqui minha posição favorável à usina de asfalto, porque o que mais rolou nos últimos dias aí nessa rua foi a Rádio Corredor dizendo que Luciano é contra instalar usina de lixo em Batiba. Que eu sou contra a coisa errada, usina de asfalto. Que eu sou contra a coisa errada em nosso município. Obrigado, presidente. Mais alguém a discutir? Senhor presidente, Conselho. depois que o nobre vereador Luciano levantou essa dúvida, ou nos gerou
uma grande preocupação, eu queria fazer aqui um requerimento, já que mesmo que aprovando essa matéria, que a assessoria jurídica da Prefeitura ou a Secretaria de Administração nos explicasse ou fizesse um estudo e nos explicasse sobre esse rito processual, o qual essa compra de terreno, essa compra dos terrenos está passando, e que a mesma nos demonstre. O nobre vereador já tem? Concedo. Autorize-nos uma discussão. Com todo respeito, Concedo. Eu estou fazendo esse depoimento aqui na tribuna, aqui na plenária desta casa, porque as informações que eu estou trazendo para Vossas Excelências e para a sociedade de Ibatiba são todas baseadas em documentos que eu tenho em mãos. Por quê? No primeiro questionamento que eu fiz na tribuna desta casa sobre a legalidade, o material que eu pronunciei, o meu pronunciamento foi encaminhado ao MP. O MP notificou a Prefeitura. A Prefeitura fez informação, respondeu o MP me devolveu as informações. A Prefeitura colocou no papel, assinado pelo atual prefeito, que o que eles estão fazendo é desapropriação. Está assinado pelo atual prefeito. O que eles estão fazendo é desapropriação. E por isso não precisa passar porque eu fiz aqui aquele questionamento, o presidente sabe disso, a respeito de passar ou não na Câmara. E aí o Executivo alega que não precisa passar na Câmara porque eles estão desapropriando o terreno. Que eles já se pronunciaram, se Vossas Excelências quiserem, não está aqui, eu entrego uma cópia de ofício para Vossas Excelências a partir de amanhã, entendeu? Mas se quisermos fazer um questionamento novamente, eu acho válido, porque todo mundo tem direito de errar, nós somos seres humanos, ninguém é perfeito, e talvez uma interpretação dele, depois do amparo jurídico que eu tive desta Casa de Leis, pela competência do doutor São Martins e do doutor Leandro, possa haver uma discussão e mudança no caminho, entendeu? Mas eu já tenho a documentação, vereador Carlos Alberto. Nobre vereador. Então, acho que o meu requerimento ainda faz sentido no que se diz o quê? Se está errado, vamos tentar consertar, em tempo ainda, já que depois possa gerar problemas para o nosso município. Então, fica aqui um requerimento que a Câmara comunique com urgência a assessoria jurídica da Prefeitura, para que possa esclarecer essas dúvidas e que, se tiver alguma coisa que possa ser sanado, que possa ser modificado nesse processo, que seja feito. Eu estou recebendo nesse exato momento uma ligação da assessoria jurídica e talvez eles tenham alguma coisa para nos acrescentar. Eu acho que nesse momento eu vou discutir, porque eu não vejo necessidade, e eu concordo com o vereador Luciano, que todo o trâmite foi por licitação. Então, eu acho que o trâmite legal agora é colocar na LOA e depois passar aqui por nós para a compra do terreno. Porque nós já somos... Entendi. Nós já vimos o valor, já passou para a avaliação. Eu não estou entendendo por que desse impasse dessa assessoria jurídica. Então, eu agradeço até o nobre colega que levantou isso, essa hipótese, agradeço e peço que passem por aqui. Passem por aqui, porque nós não estamos aqui querendo nos omitir em nada. Já foi passado para nós a metragem, já foi passado o valor, nós já lemos aqui, já colocamos em sessão ordinária, transmitido para toda a população. Então, eu peço que a assessoria jurídica, junto com o nobre prefeito, coloquem, e eu acato, a mesa acata o nobre requerimento verbal do nobre colega Carlos Alberto, que nós não estamos aqui para fazer as coisas ao escuro, e que o executivo não tem o direito de fazer o que eles acham que precisam, que eles tenham aqui uma Câmara que eles têm que prestar a atitude da sua responsabilidade, porque aqui
Nós não estamos aqui para atrapalhar ninguém, mas para abonar erro também não. Então, se é de direito para passar nessa casa de lei, eu peço aos assessores jurídicos que, no mínimo, se eles acham que não tem, que conteste com quem entende, que é o nosso assessor jurídico, doutor Leandro, e o nosso colega Sam Martins, nosso advogado Sam, e o doutor Leandro, que discutem isso. O que não podem é achar e fazer um erro tão grosseiro da forma que possa. O executivo, ele tem que entender que a Câmara Municipal, ela está aqui para fiscalizar, não para atrapalhar, para ajudar a evitar um erro. Eu agradeço o nobre colega que está ajudando. Então, eu volto à discussão se algum colega quiser discutir. Senhor presidente. Nobre vereador, só para eu recebi uma ligação do doutor Tiago, que é o nosso assessor jurídico lá da prefeitura, que diz que amanhã mesmo vai estar nos respondendo o nosso requerimento e sanando as dúvidas e promovendo essa discussão, espero com a solução. E fica aqui também a minha preocupação, que é a abertura de crédito adicional para suprir essa rubrica, no caso, no orçamento. Porque não veio pedido nenhum de suplementação, chegou um pedido de suplementação nessa casa, mas não um específico para a compra desse terreno, para a compra desses terrenos. Então, fica aqui a dúvida também a respeito da abertura de crédito adicional. Mais uma vez, eles devem explicação a nós. Conversa. Senhor presidente. Concedo. Quero dar os parabéns, como faz parte dessa mesa, dar os parabéns pela sua decisão e que nós consultássemos nosso procurador da casa. Pela informação que eu tenho, é que é a compra de terreno, e não desapropriação. Continua em discussão o projeto. Nenhum nobre colega que queira discutir. Em votação, o projeto de lei número 14/2015. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. E, neste momento, eu peço o nobre colega Carlos Alberto que faça... São 3 aqui. Encaminha em votação. Temos aqui na casa, então, hoje, requerimentos verbais. 3 requerimentos. Senhor presidente, pela ordem. Oi, Concedo. Eu gostaria, me lembrei aqui agora, para somar nessa discussão que foi realizada anteriormente, que esta casa, juntamente com o desejo do doutor Tiago de nos ajudar a esclarecer esse tema, que ele remetesse para cá o ofício 104/2015 do gabinete do prefeito e também o ofício do MP que gerou as respostas contidas no ofício 104, porque aí nós vamos saber o que o MP questionou e o que eles responderam, para amparar o que eu estou falando baseado no que eu já tenho. Daqui para frente eu não posso dizer nada. Então, somando isso aí, eu gostaria que Vossa Excelência, juntamente, oficialmente ou extraoficial, requeresse ao gabinete do prefeito o ofício 104/2015 do gabinete, juntamente com o ofício remetido pelo MP em relação ao tema em debate no ofício 104, que aí vai esclarecer a dúvida dessa Casa de Leis. A mesa casa. Obrigado, desculpa. Então. Em discussão e votação os requerimentos de Elias Cândido da Silveira. Requerimento número 1, que é informações detalhadas sobre os vigias e fiscais ambientais lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E requerimento número 2, informações detalhadas sobre as retroescavadeiras que estão no pátio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E requerimento número 3, informações detalhadas sobre os possíveis furtos que aconteceram no pátio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Em votação o requerimento,
os 3 requerimentos do nobre colega Elias Cândido. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 73, 2015. Voto de congratulação com a Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Batiba pela realização do 8º Congresso Feminino, realizado neste mês de maio. Requerimento número 74. Voto de congratulações com a Primeira Igreja Evangélica Assembleia. Já foi lido. Presidente, já foi lido. Podemos votar em bloco? Estamos colocando em votação. Ele está encaminhando. Assim, não, tudo bem, porque Vossa Excelência tinha me solicitado para votar em bloco. Tudo bem, tranquilo. Já foi lido. Voto de congratulação com a Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Batiba pela inauguração do templo da comunidade Santa Maria, da comunidade dos Borges, realizada neste mês de maio. Requerimento número 75, voto de congratulação com a Igreja Presbiteriana de Criciúma pela comemoração de 62 anos de bênção, realizado no dia 23 e 24 de maio. Voto de congratulação com a Igreja Tabernáculo de Batiba, da terceira festa da mocidade da geração de Samuel, que acontecerá no dia 30 e 31 de maio. Requerimento número 77, ao secretário municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, é o seguinte: relatório mensal de abastecimento, dentre outros, cópia de cupom fiscal, relatório mensal de abastecimento, cópia de cupom fiscal de outro tipo de comprovante emitido pelo posto de gasolina, relatório atualizado de todas as máquinas e tratores. Requerimento número 78, ao secretário municipal de Educação, temos cinco coisas que foram requeridas: situação atual sobre a construção da escola, situação atual de construção de mais escola, situação de construção de creche, construção de quadra esportiva, e que sejam remetidos juntamente com informações acima documentos comprobatórios das mesmas. Requerimento número 79, ao secretário municipal de Esporte, situação atual de construção do campo bom de bola da comunidade Santa Clara, que sejam remetidos também junto à informação documentos comprobatórios da mesma. Requerimento número 80, reiterar ao secretário municipal da Fazenda o requerimento número 36. Requerimento número 81, reiterar ao secretário municipal de Saúde os requerimentos 37, 38, 49 e 58 de 2015. Solicitar à mesa diretora dessa Câmara Municipal cópia integral do parecer prévio do Tribunal de Contas, número 17 de 2010, processo do Tribunal de Contas, referente às contas do exercício do ano de 2008. Solicitar à mesa diretora dessa Câmara Municipal cópia integral do parecer prévio, número 19 de 2010. Em votação, os requerimentos do nobre vereador Luciano Salgado. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. As indicações dos nobres colegas do vereador Luciano, 3 indicações, uma indicação do Silvio Rodrigues e uma indicação de Marcos Florindo e Silvio Rodrigues, serão encaminhadas diretamente para o prefeito. Nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão e convoco a vereança para a próxima sessão ordinária no dia 10 de junho, podendo ser chamada a qualquer hora para a sessão extraordinária, se for preciso. Uma boa noite a todos.